Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Como sempre, aquelas pessoas que vêm pela primeira vez, sente aquele friozinho na barriga, né? Que é o caso da Luena, da Cláudia e tal, mas esse programa tem esse condão mesmo de trazer essas novidades, trazer esses assuntos que são polêmicos, colocar em pauta esse tipo de assunto, que é, nesse caso, aí, a valorização das mulheres na sociedade, no mundo contemporâneo, né? Já que a gente fala de um monte de coisa, ontem nós falamos aqui de Balma, Foucault e fomos dissertando sobre esses assuntos assim, que acaba ficando um pouco mais técnico, mais acadêmico e tal, mas a ideia não é essa. A ideia é falar das pessoas e essencialmente nesse mês das mulheres com muito amor, com muito carinho, com muita ternura e também com um sentido de valorizar cada vez mais a autoestima dessas pessoas, tá certo? Bom, para esse bate-papo de hoje, a gente está recebendo aqui minha amiga Luena, né, minha amiga de faculdade, estudamos junto um período e tudo. É um prazer te receber aqui. Eu agradeço o convite. É maravilhoso discutir esse tema da mulher, e a mulher negra, e a mulher branca, e a mulher amarela, cor-de-rosa, de todas as cores, né? A mulher merece ser discutida, debatida toda a situação da mulher, em qualquer situação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aqui é um prazer te receber, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Bom, recebendo aqui a Cláudia também, a Cláudia que é minha convidada também especial, para a gente falar um pouquinho da autoestima da mulher, né, Cláudia? É um prazer te receber, nós já somos amigos assim de longas datas, né, Cláudia? Seja muito bem-vinda aqui ao Cultura, é um prazer te receber. Na telinha foi bom demais, né, Bertão? Eu que agradeço, gratidão né, por estar aqui, porque depois que a gente descobre o propósito, a missão da gente, e a minha missão é contribuir efetivamente no desenvolvimento das pessoas, então eu fico muito feliz em poder estar aqui, né, para falar um pouquinho de tudo que eu vivenciei nesses últimos anos, tudo que eu aprendi, né, e aí a gente vai somando com a Luena, né, e eu espero poder contribuir. É isso mesmo, é uma soma, né? É um aprendizado, sempre, todos os dias. Luena, bom, a gente estava conversando ontem, nós fizemos um programa ontem dedicado à mulher negra, e eu, assim, são pautas que a gente não vê convencionalmente nas televisões, na grande mídia, né? Talvez por, sei lá, por medo de ser mal interpretado, ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu não tenho esse medo não. Eu fiz a pauta e nós fomos para cima e fomos discutindo e debatendo os assuntos e tal. Como é que é a gente abrir essa janela para essa nova sociedade, esse novo mundo, novas pessoas, né? Nesse mundo cada vez mais líquido, como diz Balma, né? Como as relações são muito fluidas, né? Elas vão acontecendo assim de um lado para o outro, e daqui a pouco volta, e daqui a pouco já não tem mais aquele sentido de pertencimento, daqui a pouco tem de novo. É importante a gente discutir isso tudo, e nesse emaranhado de coisas está a mulher, e a mulher também, mulher negra, nessa confusão toda que a gente tem vivido, de autoafirmação da própria humanidade, né? Como é que você tem visto tudo isso? Eu estou parecendo que eu estou fazendo um discurso. Boa noite a todos, né? Boa tarde, quase boa noite. Eu agradeço primeiramente o convite, fui muito feliz, né, por ter sido convidada, já estive participando do programa no rádio, né, no rádio. Há alguns anos atrás, e agora estou tendo a oportunidade de estar aqui novamente para falar um pouquinho para vocês a respeito da minha perspectiva de mulher e mulher negra. Você falou uma coisa muito interessante, que é a modernidade líquida de Bauman. Nós cada vez mais estamos, né, suscetíveis à liquidez das relações sociais, até por causa, né, do advento ali das redes sociais. Tudo está muito rápido, tudo está acontecendo muito rápido. Tem a parte complicada, mas tem a parte extremamente favorável. Qual que é a parte extremamente favorável? Quando nós conseguimos mandar, né, dar para o outro acesso à informação de uma forma um pouco mais democrática e um pouco mais inclusiva. Nós vamos ter muito tempo para discutir isso, mas você perguntou a respeito como é que está esse panorama a respeito da mulher negra.
A mulher negra, as primeiras discussões aqui no Brasil a respeito da mulher negra, elas começaram na academia, mas elas começaram em 1930. Eram discussões muito fechadas e não eram discussões democratizadas, porque a informação ela não chegava a essas mulheres. Com o advento aí do movimento negro, com o advento das pessoas conversando, isso não está certo. Quase ali no inicinho da ditadura, as mulheres começaram a falar, peraí, tem algo errado, não estou certo. É bom a gente lembrar que o conceito de feminismo, ele tem várias vertentes. O feminismo da mulher negra, ele é diferente do feminismo que contempla a mulher branca. Porque o feminismo da mulher negra, ele é um feminismo que ele busca também falar um pouco mais sobre questões raciais, questões de racismo e também quer falar um pouco mais sobre questões sexistas. Uhum. É interessante a gente entender que agora, neste século, nós estamos começando a ver as primeiras blogueiras negras, né, pelas redes sociais. Nós estamos começando a ter as primeiras acadêmicas negras reconhecidas, porque já tivemos muitas, mas agora elas estão sendo reconhecidas. Então, a mulher negra, ela está pela primeira vez conseguindo se enxergar em um modelo de relevância social. Uhum. E isso é um desafio que nós temos cotidianamente. Eu, como acadêmica, né, de direito, eu vejo isso muito. A academia, ela carece de muito de espaços para negros e principalmente para a mulher negra. A mulher negra, ela se a gente for, né, pegar a pirâmide social, ela é ali o pezinho da pirâmide, a que carece de mais direitos, a que sofre mais violência, a que não consegue empregos. Então, assim, é uma série de fatores, né? São uma série de fatores que nos levam a realmente buscar um campo científico específico para esse grupo social. É muito interessante. Como é que é trabalhar os direitos humanos? Você que é uma ativista, né? Como é que é trabalhar os direitos humanos num momento de tanta intolerância? Olha, não é fácil não. Nesse momento de muita intolerância, não somente aqui no Brasil, mas o nacionalismo e a intolerância, tanto contra, né, imigrantes, contra outras etnias, ela tem crescido bastante em todo o mundo. Eu tenho percebido isso tanto em meus estudos, em meus intercâmbios, em todo o mundo. Não tem sido fácil, mas nós temos que sempre acreditar que existem as pessoas que querem sim mudar, né, mudar a realidade do nosso país. Quando nós temos uma intolerância, nesse século nós temos aquele que debate a intolerância. A intolerância, ela não deve ser debatida de forma agressiva, porque a agressividade, eu acredito que só gera agressividade. Nós temos que aproveitar que o campo das ideias, ele tem cada vez aumentado mais, se inspirado mais em pessoas e se democratizado mais. É difícil, a luta é árdua, mas é possível que nós, né, sem guerras, sem intolerância, sem colocar uma etnia acima da outra ou qualquer coisa que leve a outro tipo de intolerância, nós precisamos sempre de acreditar que o espaço ele vai ser democratizado e a intolerância ela vai ser combatida dessa forma. É muito complicado, mas é possível. E nós ativistas, nós temos que acreditar nisso, né? Ativistas de direitos humanos, então... Né? Luena, como é que você está vendo esse movimento black, as pessoas soltando o cabelo, sabe? Oriçando, sabe? Eu recebi uma foto minha de 89, não minha, dos amigos meus de 89, todo mundo com o cabelo socadinho assim e tal. Então tá voltando essa coisa assim de todo mundo tá querendo participar disso, fazer isso, voltar aquela coisa assim de usar o cabelo natural, da forma que era e tal. Como que é isso assim? Como é que você tem visto tudo isso, assim, essa coisa maravilhosa, assim, que a pessoa se assumir e falar assim, esse cabelo é meu, eu falei isso ontem aqui, né? Me pertence, é isso que eu sou, é assim que eu sou e é assim que eu vou ficar. Como é que você tem visto tudo isso, assim? O cabelo, ele é um dos resultados de um processo extremamente grandioso, que é o processo de aceitação da pessoa, da forma como ela é. O cabelo, no caso, quando o afro, ele é aceito da forma como ele é, isso demonstra que a sociedade ela está começando a perceber que questões raciais elas não se resumem
somente o negro ficar escondido, né, na sua negritude, e o branco ser aquela cor que realmente aparece. Isso aí, a gente está, cada dia ainda existe, com certeza, nessa sociedade, nós não podemos calar os nossos olhos para isso, mas cada vez mais nós estamos combatendo de uma forma, assim, cada vez mais positiva. Eu acho que vai ser até interessante você falar de autoestima, porque isso também é uma questão de autoestima muito grande, Sim, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me amo, mais me se ama. aceito. E ele pergunta e ele mesmo responde como que você vê essa forma maravilhosa. E isso é maravilhoso, isso é né? ótimo. Isso é... E assim, a gente pode, né, após a abolição da escravatura, a gente teve uma política eugenista, né, de erradicação da negritude do Brasil, onde os europeus eles começaram a vir, eles foram incentivados a vir, inclusive com dinheiro, mais e mais para o Brasil, e países do continente africano e do continente asiático, eles sofreram forma de retaliação para vir para o Brasil. Por exemplo, para um angolano vir ao Brasil após a abolição da escravatura, ele tinha que ter uma autorização do Congresso Nacional. Então, esse tipo de coisa começou a elevar isso impediu o brasileiro de ter uma classe média majoritariamente negra. Porque, em tese, né, nós somos 52% de negros e pardos no país. Nós deveríamos ocupar mais espaços, tanto, né, claramente, né, das classes mais humildes, mas também da classe média e da classe alta. Isso não aconteceu por quê? Esse processo de eugenização brasileira, ele impediu que o negro assumisse a própria identidade e tivesse orgulho do que ele é. Isso acaba tendo consequências para os vários âmbitos da vida. Educação, beleza, não é? Então, quando você tem um espaço majoritariamente dominado por brancos, os espaços, eu não falo os espaços, né, os espaços mais humildes, os espaços de destaque, você olha para aquela pessoa e você vê como ela é e deseja ser daquela forma, porque se você vê aquela menina, por exemplo, do cabelo liso, e ela é a pessoa que tem destaque na sociedade, por que eu vou ter esse meu cabelo black? Eu quero ser o mais próximo dela possível. Então, essa transformação, né, dos valores sociais, a partir do momento que o negro brasileiro, ele começou a se valorizar cada vez mais, não somente, né, lembrando que o movimento negro não é somente brasileiro, mas aqui, falando aqui do nosso país, quando o negro brasileiro ele começou a ver cada vez mais exemplos, quando ele começou a ter acesso à informação, à internet e se identificar com blogueiros, se identificar com estudiosos, os negros estudiosos começaram a aparecer um pouco mais. Peraí, por que essa pessoa ela não é exposta na sociedade? Quando nós começamos a ver, por exemplo, a possibilidade de ter um presidente negro, né, a partir do exemplo dos Estados Unidos com Barack Obama, um presidente do Supremo negro com o Joaquim Barbosa, nós começamos a nos ver nessas pessoas cada vez mais e perceber, peraí, eu tenho a minha autoestima, eu posso ser mais. Por que eu estou me escondendo, eu estou escondendo meu cabelo para tentar me ver numa pessoa que, de certa forma, não me representa? Então, esse movimento dos cabelos, da volta dos cabelos, é a volta da autoestima da pessoa negra quanto ao seu ser, ao se reconhecer. É a retirada de uma condição de subcidadania, que é a condição que essa pessoa ela não se vê cidadã, ela não se vê sujeito de direitos na sociedade, para uma condição de, peraí, eu sou um indivíduo social e aqui mereço estar. Então, eu acho que é todo um processo extremamente grande, ainda há muito a se fazer, mas já iniciou. Então, a esperança. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Claudinha, vamos falar um pouquinho de autoestima. Tá vendo que a menina tem uma autoestima, assim, demais, né? Maravilhosa. Só lembrando, assim, gente, só falando para vocês, telespectadores, que a ideia do programa hoje era trazer 3 pessoas, 3 mulheres, né? A Bárbara ia representar aqui, né, as mulheres brancas mesmo, assim, para a gente poder tratar de todo esse assunto, porque senão fica parecendo que é mimimi, né? Todo dia eu estou falando de um assunto que é pertinente, mas que a sociedade, às vezes, esconde debaixo do tapete, né? É muito importante a gente tratar desse assunto e tratar disso com muita leveza, com muito amor, com muita ternura, porque a ideia é informar e tratar as coisas com amor e com carinho. Claudinha,
como que é trabalhar a autoestima dessa turma toda que está aí fora aí, com Life Coach? É muito simples, porque na verdade é um convite para a gente sair da superficialidade. Outro dia eu estava assistindo uma palestra sobre branquitude, né? E aí a professora mestra Ana Amélia Laborne, se não me engano, e então ela estava falando, né, que o pardo se juntou com o preto, e a partir dessa junção, essa parte da sociedade, pardos mais pretos, é que nós chamamos de negros. E eu, então, como sou parda, sou também negra, com muito orgulho, porque existem características marcantes, né, nessa gama aí, dessa cultura negra, né? Dessa matriz africana. Dessa matriz africana, né? Porque o meu avô, pai da minha mãe, era negro. E aí tem toda uma história de resistência, né? Resiliência muito marcante, entendeu? E isso é um privilégio, então, entendeu? Eu falei, gente, eu tomo posse da minha negritude, porque eu sou uma pessoa altamente resistente, né? Assim, às coisas, né? Resiliente. Então, isso é uma característica maravilhosa que a gente precisa muito de resiliência nos dias de hoje, né? Então, assim, quer dizer, esse negócio de questões com relação à cor da pele é muito superficial, porque na realidade nós somos seres humanos 98% iguais, entendeu? Nós necessitamos de amor, de segurança, de crescimento, de aprendizado, de carinho, de amor, de conexão, todos nós, entendeu? Indistintamente de cor de pele, né? de sexo, de opção sexual, de cor de cabelo, de nacionalidade, nós temos as mesmas necessidades na grande maioria. Então, o coach é um convite a isso, a um autoconhecimento, a uma profundidade, a uma reflexão maior, né? E aí, quanto mais eu me conheço, mais eu me amo, mais eu me curo, mais eu fico de bem com o mundo e com todas as pessoas. A autoestima faz esse convite também, né? Porque é um convite para você fazer uma análise sobre o conceito que você tem acerca de si mesmo, né? A autoestima é o nosso amor próprio, né? É o conceito junto com o sentimento que a gente tem, né? De satisfação ou não satisfação, né? Então, eu faço a pergunta, você está satisfeito, você está feliz com a imagem que você tem de você mesmo? Entendeu? Você é grato pela vida, pela sua existência, você se olha no espelho e agradece sempre, né, todos os dias, obrigado pela minha vida, pela pessoa que eu sou, pelo meu cabelo, pelo meu olho. Gente, quanto mais eu me aceito, quanto mais eu me amo, mais eu fico de bem com o mundo, com a minha vida, com as pessoas, com o meu emprego, entendeu? Então, isso é maravilhoso. O coach... Para aquela pessoa que está em casa, assim, nos assistindo, e uma dona de casa, aquela pessoa que está assim, como dizia o poeta Belchior, falava, aquela pessoa que caminha para a morte pensando em vencer na vida, né? É aquela pessoa que está ali precisando de um alento, precisando de uma palavra, assim. Às vezes a palavra o Fábio Belo, nosso professor lá de psicologia, ele falava assim, olha, a importância que tem do trabalho que é feito, por exemplo, no seu programa, é feito com a relação à palavra. A importância da palavra, fazer a palavra chegar até a pessoa. Então, às vezes, a pessoa está do lado de lá esperando, ela não está nem esperando, ela recebe uma palavra, né? Esse é o poder do coach. Se você deixar, eu fico aqui até amanhã falando. Mas sabe o que é, Betão? Quando a gente não tem amor próprio, autoestima, quando a gente não tem... um conceito bom acerca de nós mesmos, quando nós não temos... trouxe até uma colinha aqui, porque às vezes a gente fica meio nervoso para falar. Então, eu anotei 7 pontos que eu queria levar assim, abrir
para a discussão e levar para a pessoa para fazer uma autorreflexão sobre como vai a sua autoestima. Porque a gente precisa saber que o conhecimento, né, você se conhecer é o primeiro passo para você mudar. Entendeu? Então a gente só conhece aquilo que a gente muda, a gente só muda aquilo que a gente tem conhecimento, é verdade. Estou meio nervosa, né? Fica tranquila. Tá bom. Aqui então, é um bate-papo, a gente está num rádio televisionado, sim, entendeu? Com certeza. São 7 pontos, então, que destroem a nossa autoestima, que eu gostaria de abordar aqui. E aí você me ajuda, né, Luena, para poder a gente ir discorrendo sobre isso. O primeiro ponto que atrapalha a autoestima é que às vezes a gente fica no passado, a gente vive no passado, querendo ser uma pessoa que a gente foi, querendo ter um corpo que a gente teve há 20 anos atrás, querendo um emprego que a gente já teve, né, assim, que a Casa Aristides volte naqueles tempos áureos que eu trabalhei lá, assim, um emprego, uma coisa que você se sentiu feliz, né? Ou muitas vezes você está no futuro, você está sonhando, você está esperando para ser feliz o dia que você ganhar na Mega Sena, ou que você puder viajar para onde você sempre sonhou, quando você tiver uma condição financeira que você sempre sonhou. E aí eu queria falar que viver no passado, né, pensando ser aquela pessoa que a gente já foi, traz depressão, né? Os tempos mudam, né, mas só existe o momento presente. Então, viver no passado traz depressão. Viver no futuro traz ansiedade. Quando eu fico muito tempo no futuro, isso equivale como se eu estivesse usando substâncias entorpecentes. Eu meio que fico fora do meu momento presente. Eu fico muito tempo no futuro, isso vai me trazendo ansiedade, entendeu? Então, são doenças emocionais, né, psicossomáticas. Então, a falta de autoestima pode desencadear essas doenças, porque muitas vezes eu fico no passado, no futuro, eu não me amo como deveria, eu não aceito certas coisas, eu não me perdoo. Então, isso são doenças de fundo emocional, tá? Que se manifestam depois no corpo físico, tá? Então, a gente tem que estar antenado para isso. Só existe o momento presente. Eu tenho que sonhar sim, né? Eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que saber onde que eu quero chegar. Mas é no presente que eu construo esse futuro, né? Que eu vou materializando os meus sonhos dia a dia, que eu vou criando possibilidades, tá? É muito importante a gente desengavetar os sonhos, né? A gente pode e deve realizar tudo que a gente sempre sonhou. Porque eu falo assim, se você sonhou é porque você já tem a capacidade para realizar. Você já nasceu com isso para realizar. Então, jamais despreze um sonho, né? Não deu 5 anos atrás, pode ser que dê agora para você realizar. Mas você tem que fazer um exercício, né? Então, eu gosto muito de falar, a gente respira. Tem que respirar, a nossa conexão com a nossa espiritualidade, né? Todos nós somos seres espirituais, existe uma energia maior e nós nós recebemos essa espiritualidade no momento em que nós respiramos pela primeira vez. Nós vamos desprender dessa, né, liberar essa espiritualidade a hora que a gente respirar pela última vez. Então, um momento melhor para a gente se situar, para a gente se conectar com um poder maior que a gente tem, é através da respiração. Eu falo respiração consciente. Respire, sinta o ar entrando pelas suas narinas, chegando nos seus pulmões, sinta a energia e o oxigênio, né, levando vida e energia para cada uma de suas células. E bem-vindo ao momento presente. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é não se compare. Não se compare, eu já falei aqui com você há 15 anos atrás, né, há 5 anos atrás. Não se compare com
uma empresária de sucesso, não se compare com as imagens, as falsas imagens da mídia, né? As mulheres bonitas da propaganda, não se comparem com as pessoas bem-sucedidas, não se compare, não compare seus filhos. Não compare os seus filhos com os filhos de outras mães, de outros pais, aqueles meninos bem educados que a gente vê de vez em quando, né? Que nem sempre eles são assim, né? Então, o mais importante é a gente saber que nós somos seres únicos e maravilhosos. E o universo é perfeito, porque ele fez cada um com uma habilidade diferente, né? E que bom que eu posso ir no supermercado, comprar um alimento que teve alguém para plantar, alguém para colher, alguém para transportar, alguém para vender, alguém para preparar. São várias habilidades, né? Que bom que existe uma pessoa que me ajuda lá em casa, que bom que existe uma pessoa com outras habilidades. E aí a gente vai se autoconhecendo e descobrindo realmente que cada um tem habilidades específicas e maravilhosas. Tem. Nós somos todos peças. Deixa eu só fazer um intervalinho. Né? Vou fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Deixar a Cláudia tomar um pouquinho de água, né? Tá. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu também tenho que beber água. Daqui a... Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O empoderamento feminino, a participação da mulher em áreas como empreendedorismo, inovação e tecnologia e combate à violência contra a mulher são algumas das temáticas abordadas na programação do Dia Internacional da Mulher, promovida pela Prefeitura em várias regiões da cidade. E hoje podemos oferecer, não somente nessa parte aí de proteção às mulheres, né? Mas de um modo geral a toda Nova Lima, né? Em todo o setor, já podemos começar a comemorar, né? Sem dúvida nenhuma, um trabalho aí voltado para dar condições, né, para evitar realmente o que mais existe no nosso país e talvez até no mundo, a respeito da violência, não é isso? A programação conta com palestras, oficinas, exposição, rodas de conversa, shows, feira, ações de saúde, Mérito Mulher Nova Lima e muito mais. E para fechar com chave de ouro, o cantor Alceu Valença e a Orquestra Ouro Preto apresentaram no dia 11 de março, às 21 horas, no Espação, atrás da Praça da Bíblia, o Show Valencianas, promovido pela Anglo Gold Achante. Fala, cidadão! A mulher de hoje, ela não é mais aquela mulher de casa. Ela é uma mulher hoje que consegue sair do lar, conquistar novos espaços na sociedade. Mulher, você tem que se empoderar. Eu passo meu poder para vocês. Tome posse, porque Deus fez você maravilhosa, única, virtuosa. Eu, como trato diretamente com a violência doméstica, eu verifico que muitas vezes as mulheres buscam ajuda, mas no dia seguinte elas vão lá para desistir. Então existe uma questão ainda econômica, porque muitas voltam atrás porque dependem dos seus maridos. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com cultura geral, Luena, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse mundo conservador que a gente está vivendo assim uma onda, né? Que são fases assim, sempre tem uma onda mais progressista, outra mais conservadora. Como é que a gente pode entender um pouco essa situação toda que a gente tem visto de refugiados e essas pessoas que assim, a Europa fechando as portas, os mundos, cada um no seu mundo, né? Eu falo muito que as pessoas às vezes entram para dentro do seu carro, fecha o vidro, liga o ar-condicionado e vai embora, toca ali e vai embora sem olhar para trás, mal um retrovisor de leve.
como que é isso, sim, e como é que a gente pode enxergar, por exemplo, a inclusão das pessoas como a gente, né, que defende esse tipo de bandeira, que busca esse tipo de igualdade, que busca esse tipo de carinho e de espaço na sociedade. Como é lutar com isso, a favor disso e contra esse tipo de segregação? Sua pergunta ela é muito interessante e extremamente complexa. Eu estive recentemente... Vamos mandar um abraço para a turma que está nos assistindo antes? Vamos. Uma promessa, né? Mamãe, toda a turma está te olhando naquela câmera ali. Para minha mãe, para os meus irmãos, para o meu pai que está assistindo fora do Brasil, para os meus amigos lá na Alemanha que estão assistindo também, os meus amigos aqui no Brasil. Muito obrigada, minha família, né? Muito obrigada aí pelo carinho. É sempre bom, né? Tem que mandar um beijo para todo mundo. Você vem na TV, não manda. Tem que mandar um beijo para todo mundo. Manda um abraço para mim também. Manda um abraço. Gente, vou falar com você. É tanta gente que pede. Então, assim, se eu tiver que anotar o nome, vai ficar um programa inteiro. Então, um abraço geral para todo mundo. Um abraço geral para não correr risco de esquecer de ninguém, né? Com certeza. Mas a respeito da sua pergunta, eu estive recentemente num curso internacionalmente e eu pude perceber, especificamente na Europa, e eu pude perceber realmente que tem essa grande onda, né, de imigrantes indo para lá, assim como aqui no Brasil nós estamos, né, tendo agora uma grande onda de imigração também aqui no Brasil, e a forma como a gente lida com isso, ela aumenta ou diminui as intolerâncias. Nós temos visto aí realmente países fechando as bordas, impedindo a entrada das pessoas, mas eu tenho uma opinião bem polêmica que eu acho que eu posso expressar aqui e que também é a opinião de vários ativistas. O que acontece? O que está acontecendo na Europa agora? Está tendo, né, essa guerra, por exemplo, vamos usar o caso ali da Síria, que é uma guerra também de raízes, né, religiosas e que ocasionam, né, nessa situação também no governo, e aí fica a guerra do governo extremamente violento com os extremistas também extremamente violentos, e a população sofre com isso. Países africanos também têm tido falta de recursos básicos de cidadania, água, luz, comida, né, educação básica, e tem também buscado a Europa como um lugar para viver. Eu acho que quando a gente, né, quando nós nos sentamos na nossa cadeirinha e pensamos, nossa, eu sou uma pessoa do país tal e tem essas pessoas vindo aqui para o meu país, eu não quero isso, porque, né, o discurso nacionalista, o discurso extremista, ele fala muito, vão roubar o meu emprego, vão roubar os meus recursos, essas pessoas estão vindo aqui, vão aumentar a violência, mas aí eu convido-os a refletir o outro lado. Por anos e anos, nós tivemos uma invasão e colonização, principalmente de raiz europeia, em países tanto asiáticos quanto países africanos e também aqui na América do Sul. Esses países pegaram os recursos desses países colonizados. Esses países escravizaram as pessoas, tanto que nós, Brasil, né, como você falou, nós somos uma mistura ocasionada por escravização, tanto indígena quanto pessoas escravizadas de origem africana, né, de origem africana, pele negra. E isso ocasionou uma mudança muito grande na nossa geopolítica. A gente não pode pensar que as coisas elas iniciaram, por exemplo, em 2000, 2005, quando essas guerras começaram, as guerras civis começaram a pipocar e as pessoas saíram. A gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que entender que a raiz do problema, ela é muito mais profunda. E agora, talvez, tudo o que está acontecendo seja um resultado a longo prazo da exploração anterior. Então, quando você recebe um refugiado, você não tem que pensar simplesmente nos graus de violência, porque violência, ela é muito maior do que simplesmente eu pegar uma arma, apontar para você e querer tirar os seus bens materiais ou até mesmo a sua vida. A violência, ela tem uma raiz profunda, socialmente falando e historicamente falando.
Por que nós falamos, né, as pessoas, elas criminalizam as comunidades, né, as favelas, e falam, essas pessoas estão aqui e não podem sair daqui. Por que há essa criminalização dos morros? Porque aquelas pessoas, um dia lhe foram negadas educação de qualidade, lhe foram negadas, né, o convívio social, porque lhe é negado o convívio social. As pessoas da sociedade, nós não tratamos da mesma forma uma pessoa que veio ali da comunidade, uma pessoa que veio, por exemplo, do Belvedere. Então, a gente tem que entender que, inclusive, a violência que todos nós sofremos, e é muito triste, ela tem uma raiz muito maior. Assim aqui, assim lá. Se você não dá para essa pessoa o meio de subsistência básico, muitas vezes, é logicamente que nós temos pessoas de má fé. Mas, né, acreditando ali na verdade e numa pureza humana, que, né, somos todos seres sociais e queremos sim viver em sociedade da forma mais harmônica possível, nós temos um contrato social para isso, né? O famoso contrato social. Então nós temos que acreditar e saber que aquela pessoa, ela quer ter dignidade. Muitos, eles roubam para comer. E aí, se eu não compreender, se eu não te der o básico como Estado, como é que essa pessoa vai sobreviver? Eu vou ignorar tudo que aconteceu, também do Estado daquela pessoa. E outra, questão de imigração é uma questão também de globalização. Nós estamos, né, cada vez mais globalizados, cada vez mais conectados. Eu quero fechar barreiras no meu país? Por que eu quero fechar barreiras no meu país? Mas eu quero visitar o outro, né? Mas nunca países do Global Sul, né? Do Globo Sul. Eu quero visitar países europeus. E aí, quando eu, brasileiro, vou na Europa, nossa, quanto imigrante. Mas eu também sou imigrante. E nós, aqui no Brasil, nós reproduzimos muito esse tipo de discurso de ódio, sem pensar que somos todos miscigenados e sem pensar que a nossa raiz, ela veio a muita custa de muito sofrimento, né? Então, o ativista, quando você me pergunta qual que né, o grande desafio do ativista, tanto aqui quanto lá fora, é realmente mostrar para as pessoas que o mundo ele necessita também de muita empatia para lidar com as situações. Claro que não é fácil você ver, de repente, várias pessoas entrando ali na sua convivência e você não sabe lidar com isso. Mas, se somos todos, né, humanos, e nós temos uma Carta de Direitos Humanos, desde 1948, que rege os nossos direitos. E anteriormente, né, nós tínhamos ali a lei de natureza, que é a lei do eu não quero que faça com o outro, né, eu não quero o que eu não gostaria de fazer comigo. Então, vamos providenciar para essas pessoas o mínimo, a cidadania. Porque não pedem mais que isso, não pedem carros de luxo. Essas pessoas, a gente tem que entender que refugiados, pessoas em comunidades, elas estão em uma situação de extrema... uma sociedade que realmente os abandonou de uma forma que não é humano, é subcidadão, é subhumano. E nós todos temos direito a coisas básicas. Então, vamos providenciar para essas pessoas, né? Nós, como membros do Estado, o Estado ele tem obrigação de providenciar para essas pessoas, né, o mínimo social, e a partir disso, elas buscam as próprias riquezas. Mas nunca negar a uma pessoa o direito de ir e vir, nunca negar a uma pessoa o direito de se assentar num local onde não há violência, porque nós não podemos aceitar que essas pessoas fiquem em seus países sendo bombardeadas, as meninas a gente tem visto muito na Nigéria, meninas sendo raptadas por grupos extremistas. Boko Haram. O Boko Haram. O que é isso? O que é isso? Né? A gente aqui na Semana da Mulher, isso tem que ser extremamente discutido. Tem um negócio que eu estava vendo ontem, eu mandei para a Laura Nazaré, que foi uma mulher trans que esteve aqui. Eu detesto ficar falando isso. É uma mulher. É uma mulher. Mas a gente fala isso por causa eu falo isso por causa da bandeira que ela levanta, né? Mas ela esteve aqui e aí ontem eu estava lendo algumas coisas, que eu recebo algumas coisas da BBC, e eu recebi, não sei se foi ontem, foi anteontem, eu mandei para ela e tal, foi negado um prêmio no Chile para Daniela, eu vou pegar o nome aqui daqui a pouquinho, uma atriz que fez uma Mulher Fantástica. Ela ia receber um prêmio na cidade do Chile
E lá foi negado para ela o prêmio por questões de gênero. Porque a identidade dela, o nome da identidade dela, era o nome dela de nascimento, não era o nome dela social. Então isso foi negado. Com essa desculpa eles negaram o prêmio para ela. Né? Então, assim, essa violência que você tem falado, que você está falando, é uma violência de cotidiano. É de cotidiano. Então, assim, a violência implícita em tudo. No olhar, né, no sentar, no comportamento. O que essa pessoa está fazendo aqui? Né? Ontem nós conversamos muito sobre isso. E essa é uma reflexão que vale muito a pena as pessoas fazerem. Isso é um ponto também que acaba com a autoestima. Destrói a autoestima. Porque nós não somos seres humanos que fomos criados para ficar competindo, não. A gente precisa diminuir o nível de competição e aumentar o nível de cooperação. Isso é muito importante, sabe? Porque, igual a Luena falou, a empatia, né? A nossa necessidade básica, primordial, presente mais nas mulheres, viu? Os estudos apontam isso, é amor e conexão, é amor e empatia, entendeu? Então, eu questiono aqui, eu deixo essa pergunta para você, fazer a autoanálise, a autoavaliação com relação à sua autoestima, como é que está o seu poder de cooperação, né? Porque amor e conexão, gente, é fantástico, tá? Isso eu acho que é o maior poder do ser humano. A capacidade que eu tenho de ouvir o outro atentamente, sem julgar, entendeu? Sem julgar, quando você se coloca, quando você tem o poder de se colocar no lugar do outro e perceber. Tem uma frase que eu amo da Heloísa Capelas, que do ponto de vista do outro, com a experiência e com a vivência do outro, a única resposta possível é a resposta do outro. Olha aqui que maravilha, olha o tanto de variáveis que existe nisso. Então, quer dizer, a pessoa viveu uma experiência baseada no conhecimento, na vivência que ela tem, entendeu? E quando eu faço uma pergunta, quando eu coloco ela no muro ali para me dar uma resposta, ela vai me dar uma resposta baseada na vivência dela, na experiência dela, nas lutas dela, entendeu? A única resposta possível é a resposta que ela está me dando, gente. E isso aí são muitas variáveis. E são muitas experiências maravilhosas. Se eu consigo enxergar o outro e eu consigo ver que ali, ó, é como se fosse essa caneca, dá licença. Gente, olha aqui, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que está escrito TV banqueta? Não, porque do seu ponto de vista, você não está enxergando o que eu estou enxergando aqui. Do ponto de vista dela, ela não está enxergando. E todos eles estão certos. Entendeu? E isso é o poder da empatia, entendeu? É você admitir que existem várias verdades, dependendo do ponto de vista, dependendo da vivência do outro. Isso é de uma riqueza maravilhosa, entendeu? Então, quando o ser humano conseguir se colocar no lugar do outro, sem julgar, entendeu? E admitindo inúmeras possibilidades que surgem aí os problemas vão estar resolvidos, porque aí eu vou ter esse problema aqui, eu vou ouvir várias pessoas, entendeu? E eu vou ter milhões de respostas para um único problema. Eu vou encontrar muito facilmente a solução para aquele problema, entendeu? Sim. E nós nascemos com esse poder de amor, de conexão, de empatia, né? Desde pequenos, as crianças já respondem por empatia, né? Eles copiam o movimento, né? Assim que eles começam a aprender a falar, né? Que eles vão copiando as imagens. Então, a gente precisa saber que a gente tem esse poder e diminuir a competitividade, aumentar mais a cooperação. Cooperação é uma das necessidades superiores do ser humano, né? Tem muitas pessoas milionárias aí dando esse relato, né? Sim. De que quando conseguiram tempo e dinheiro, mesmo assim estavam frustradas, não estavam felizes, sentiam um grande tédio, né? Aquele empreendedor digital, o Érico Rocha, fala isso numa entrevista que eu assisti, ele falando, gente, então eu tinha a casa do meu sonho, eu tinha todo o tempo do mundo, eu tinha uma mulher maravilhosa, um filho, e eu estava completamente entediado.
E só quando ele passou a cooperar mais, a contribuir mais, a ensinar o que ele tinha aprendido, é que ele se sentiu verdadeiramente feliz. Então a gente precisa cooperar mais, né? Como é que vai a sua cooperação, né? Coopere, contribua, que você vai ver o bem que isso faz para a gente mesmo, né? Esse é um outro ponto. Luena, muito obrigado pela sua presença. Foi muito importante a sua presença aqui. E para você, como é que você se sentiu levantando essa bandeira dos direitos humanos, que as pessoas às vezes não sabem o que significa de fato? Essa bandeira que é uma bandeira da humanidade de fato. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, né, o convite. Eu fiquei muito contemplada. Foi, né, um excelente papo. Pena que passa rápido. Pena que passa rápido. A bandeira dos direitos humanos é uma bandeira que, a partir da minha luta pessoal, como mulher e negra, eu reconheci que eu tinha que ter, né? A gente sempre fica mais empático com as causas que nos dão... nos movem, nos movem, né? Então, foi muito interessante. Os direitos humanos, eu realmente levantei essa bandeira após começar a participar de competições na área. Fui para Brasília em 2015 para competir na área de 2016, para competir na área de direitos humanos. E desde então, lá no núcleo, né, de direito internacional da Milton Campos, eu também, né, comecei a cada vez mais me esmiuçar em causas não somente aqui do Brasil, mas também, né, do continente africano e ali no nosso entorno. Como é que estão essas pessoas, como é que estão os imigrantes, como é que está a mulher negra. Ano passado, eu tive o prazer de representar trabalhos a respeito, né, da situação da mulher negra, das políticas públicas incisivas à mulher negra no Brasil. E isso cada vez me move mais, porque tudo está interligado, né? É uma intersecção enorme. Um fio vai puxando o outro, que vai puxando o outro, e a gente vai vendo cada vez mais desafios e mais assuntos a serem tratados. E agora eu tenho, né, perto ali da minha formatura, eu tenho cada vez mais interesse de me aprofundar na área, de ser uma militante na área, de trabalhar na área, porque eu acredito que se existem pessoas dispostas para mudar o mundo dessa forma, por que não? Tá difícil? Tá, mas vamos acreditar, né? Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Gente, a esperança. A esperança. Obrigada, Claudinha. Foi um prazer, viu? A mudança começa na gente mesmo, né, gente? Então, vamos ser o mundo que a gente deseja, Com né? certeza. Tá certo. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer. Esse papo aqui, eu tô tomando puxão de orelha porque eu começo com o assunto e o assunto vai embora. Então, eu tenho prazo para terminar o programa. Parou na Eu metade. até um relógio aqui agora, tá, gente? Grande abraço e até amanhã. Amanhã nós vamos discutir aqui com o Danilo Frois essa condição, essa situação de comprar um imóvel na planta, os riscos e os desafios que é de projetar uma vida e um futuro comprando um imóvel na planta, tá certo? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Um beijo a todos vocês. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.